existe um gatilho mental chamado reciprocidade. Quando você vai no mercado e a pessoa lhe dá um queijinho ali, você não fica meio que na obrigação de comprar pelo menos? As pessoas não compram com a razão. Nós só compramos pela emoção. Na hora de passar o cheque é que a razão vem e diz assim, será? Mas se eu já estou com a emoção lá em cima, a tendência de comprar é alta. Então imagine. Como é que vai Indianara, né? Indianara. Indianara. De onde é que você está falando de Indianara? Eu falo de Matelândia, no Paraná. Olha que legal. Fica próximo de Foz do onde? Iguaçu. Olha, região Uhum. quente, hein? 80 quilômetros de Foz do Iguaçu. Quente por aí, então. Tá começando a ficar frio, já começou a esfriar já. Legal. O que você faz? O que sua empresa faz? Eu tenho um mercado de bairro. Um mercado do Hum, bairro, um bairro bem grande aqui da cidade, o maior bairro da cidade, na verdade, eu tenho um mercado. Mas é assim, eu caí meio que de paraquedas ali, porque a minha vida inteira, eu tenho 38 anos, então eu trabalho desde os 18, eu sempre trabalhei com vendas, funcionária, né? Técnica de farmácia, trabalhei 8 anos em farmácia, depois trabalhei em vendas de materiais de construção, sempre vendi muito bem, sempre me dei muito bem. Aí todo o dinheirinho que eu e meu marido juntamos, vamos comprar esse mercadinho que tá à venda. Então faz 3 anos, vai fazer 3 anos agora em junho. Então eu sabia vender para os outros, né? Eu não sei administrar. E virou uma bagunça, tá uma bagunça. Meu marido não consegue ficar lá comigo, ele tem que trabalhar para ele manter a casa, porque daí eu não trago dinheiro de lá para casa, porque nem sobra. E tá aquela confusão financeira e eu nem sei por onde começar. são quantos funcionários vocês têm? Hoje eu só tô com uma que me ajuda na limpeza. Eu tinha uma funcionária e eu acabei fazendo um acordo e demitindo ela, então eu tô sozinha, na verdade. Faço tudo. Eu abro de domingo a domingo. No domingo eu vou 4 horas da manhã, eu faço maionese, salpicão, meu marido assa carne. E não sei, já estamos ficando quase doidos. Mas é um mercado que vende também comida Vende pronta? também. Isso, é aquele socorro do bairro, tipo, porque acabou o café, acabou o açúcar, leite, pão, presunto, queijo, essas coisas assim, né? E no domingo eu asso carne e frango também. Quantos habitantes tem sua cidade? Tem uns 18 mil habitantes hoje. Já não é tão pequenininha, não. E tem cidades próximas? Tem, aham, tem cidades próximas, tem há um ano e alguns meses, abriu numa cidade aqui que não é nem 16 quilômetros aqui, bem pertinho, o atacadista, né? Então, o começo do mês para mim é o pior que tem, que todo mundo recebe, vai pro atacado, né? Claro. Legal. Olha, eu vou lhe pedir, eu vou pedir para uma aluna minha, porque você falou em mercado e o nome dela é Laís, não sei se você já falou com ela, Não. não sei. Laís, ela vai fazer um contato com você, então, pelo seguinte, por que que eu lembrei dela agora também? Porque ela tem também o mercado, ela entrou no método em janeiro de 2024, pouco mais de um ano. Ela na época faturava, não precisa você falar quanto você fatura, mas ela faturava em torno de 10 mil reais por mês. Ela está faturando 40 mil reais por mês, hoje em dia. E quatro vezes mais em um ano, um pouco está ótimo, né? É? E eu olhei, eu fiz um call com ela desses dias, que ela me falou que ia fazer uma reforma na loja e tal. E eu tomei um susto quando vi o supermercado dela, porque eu tinha visto ele inicialmente. E quando eu vi, porque eu, como mentor dos meus alunos, eu tomo um susto. Susto bom. Susto bom. O aluno, às vezes, quando ele pega para fazer a coisa, que eu entendo que é a sua intenção, eu sempre digo que a pessoa que entra comigo ao vivo, que ela tem já tem o que eu estava falando, já atitude. É. Né? Bom, então, eu tomei um susto que eu fiquei impressionado como o mercado dela mudou. É por isso que ela chegou nos 40 mil. Não se chega de 10 a 40 por milagre. Uhum. Não tem nenhum método milagroso. Quer dizer, tem gente que diz que tem. Mas é uma série de medidas que você implanta na sua empresa. Eu lembro uma que eu falei para ela, lá na ocasião, uma das primeiras. Porque eu olho tudo da empresa. Eu falei assim, você precisa melhorar a iluminação. A iluminação não estava boa, não estava ruim. Mas não estava boa e iluminação é um ponto decisivo para você vender. Mas, especialmente em mercados, ela é em tudo.
Mas em mercado, como a gente está falando de comida, e se você faz a comida também, a pessoa tem que ver aquilo com a clareza. Então, quanto mais luz, claro, desde que o seu ambiente seja bonito, Uhum. bacana, mais você vai ver que isso que eu estou falando para você é uma medida automática. Automática. O que é automático? Estou falando com você hoje. Se você melhorar a iluminação da sua empresa esta semana, semana que vem, você vai ver uma melhoria em venda sem fazer nada. Sem precisar fazer nada. Só com a iluminação. Isso é engraçado isso. Uma pessoa que vai na sua loja hoje e tem uma iluminação melhor, ela volta mais do que se ela tiver uma iluminação pior. Veja que coisa simples que na época eu falei para a Laís, mas voltando para cá, que a gente poderia passar aqui, eu conheço bem essa área de mercado, a gente podia passar aqui um tempo grande falando sobre isso, mas o recado que eu quero lhe dar é que é uma série de pequenas medidas, quando eu falo pequenas, são pequenas porque são simples. O método que eu ensino, você já viu que eu não falo nada muito complicado, né? O método É, que eu falo... eu até coloquei ali que você estava falando, você culpa isso, culpa aquilo. Eu escrevi embaixo, você me descreveu, É isso porque aí. quando meu marido fala, é administrar, eu falo para ele, não é, tá fraco para todo mundo. É isso que eu Isso falo. aí. Mas veja, não é só administrar, é ter um método. Administrar precisa ser feito, claro, mas administrar só por administrar não resolve o problema. Isso já aconteceu comigo pessoalmente e eu passei por isso. Eu sempre fui, desde muito novo, uma vocação, sabe? No céu, eu não sei. Eu sempre tive um gosto muito grande pela administração. Eu tenho formação na área técnica, sou bacharel em ciência da computação, mas eu gostava mesmo era de gestão. E eu lembro que, em uma determinada época, eu tinha uma empresa, eu era executivo, na verdade, de uma unidade de uma empresa grande que era tudo muito organizado, muito bem administrado, mas faltava o que? Vendas. Faltava método para fazer a empresa ter lucro. Então, eu quero deixar claro isso para você também, que não é só gestão, é gestão com método. Como é que eu lhe explico isso? É um passo a passo. Pronto, você falou que vai fazer salpicão, né? Então Uhum. você vai pegar verdura, lava, corta, papá, 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 Frango, papá, desfia, tempera. capina, papá. É o que é isso? É um método. Mesma coisa vale para a empresa. Dominando um método, que é o que Laís fez, e tem outros casos, tem um empresário também que tem uma empresa, ele tem um mercado até maior, no interior da Paraíba. Tem vários casos de mercado, que eu não vou lembrar aqui de cabeça todos eles. Bom, por que eu falei isso tudo? É que você tem um negócio, deixa eu lhe dizer uma coisa boa. Você tem um negócio que ele não é difícil de você botar ele para dar lucro, tá? Não é difícil. Você precisa só, e vou usar essa palavra só fazer o que tem que ser feito. Se você não faz o que tem que ser feito, por exemplo, não melhora a iluminação, você pode fazer a coisa melhor do mundo. Você pode até aumentar as suas vendas, mas você poderia aumentar muito mais se você... Então, é esse passo a passo. O que eu quero dizer com isso aqui, você não tem uma empresa complexa. Tem empresas que são mais complexas por natureza. Sua empresa é simples. Quando eu digo simples, não estou dizendo que não dá trabalho. Ela é simples. Um método ali aplicado, a chance de dar errado, e eu tive uma boa impressão sua, o jeito de você falar, não só isso, a sua história, né, de ter trabalhado em outras empresas, você não começou ontem, parece que seu marido é parceiro, né, com você nessa É, história, isso é uma coisa boa. E então, quer dizer, o mercado ele tem tudo, eu usar outras palavras, a chance de dar errado é muito baixa, porque a gente está falando de um negócio que não é exato, né? Não pode dizer, mas é baixíssima se você aplica essa metodologia. Vou pedir para você ir em Dianara. isso. Eu vou pedir para você depois, me manda um direct ou me manda como é que chama?
comentário, uma indirect pode ser melhor. Eu vou pedir para a Laís bater um papo com você, explicar um pouco o que ela fez, para você ver que você vira esse jogo. Você vira. Ai, precisamos. Vira. Pois é, porque até quando eu saí do material de construção, que foi meu último emprego para comprar o mercado, né? Meus patrões sempre foram muito rígidos comigo lá, principalmente as donas, né? Elas não queriam que eles contratassem vendedor, elas queriam vendedor. E quando eu cheguei lá na empresa, tipo, elas me trataram mal, né? E depois de uns 6 meses eu mostrei o que eu sabia fazer, eu visitava a obra, vendia laje, eu ia mesmo, participava, trazia os pedreiros lá na loja, sabe? Os construtores. Então, depois que eu saí de lá, uma das donas que sempre me tratou muito seca, ela mandou para mim: muito obrigada por tudo que você fez na nossa empresa. Se você fez isso na nossa empresa, imagina o que você vai fazer na sua. E hoje eu me vejo nessa situação, fico pensando: o que eu estou fazendo de errado? Como que eu conseguia vender para os outros e para mim eu não consigo? É porque, veja só, você. Deixa eu dizer uma coisa antes importante. Você tem uma habilidade, que você está dizendo que você tem, pela sua história, né? Você tem uma habilidade que ela não é comum no ser humano. Ela não é comum no empresário, que é o ser humano, que é a habilidade de vender. Você tem uma habilidade que é uma das habilidades mais valiosas que existem para o empreendedor, para o empresário. Você já tem isso dentro de você. Isso é um instrumento muito poderoso, que já está lá guardado. Né? Você não está usando ele no seu potencial porque você agora é dona. E quando a gente é dono, algumas habilidades que a gente tem, elas começam a ser encolhidas porque eu preciso fazer outras coisas. E aí eu me ocupo das outras coisas. E aquilo que eventualmente eu sou bom, eu encolho. Isso é péssimo. Vou dar um exemplo. Você, se começar a desenvolver algumas campanhas de vendas ativas, pensando agora no dono da empresa, não do vendedor só, porque você não é só vendedora, você era, mas você agora é vendedora e dona. Então você precisa usar essa habilidade, eu vou dizer assim, com estratégia, não é de uma maneira diferente, é com estratégias diferentes. Vou dar um exemplo para você. Ao invés de, vou dar uma dica já que valiosa, por exemplo, você convida as pessoas para um evento no seu mercado, faz um convite pelo marketing digital, bate na porta das pessoas, entrega um convite em papel bonitinho e faz um convite para elas experimentarem uma carne gratuita que você vai fazer no domingo, carne, não sei o que, tá. Elas vão lá experimentar a sua carne e lá, durante a experimentação, você vai fazer aquilo que você sabe fazer muito bem. Adivinha o que é? Um pitch de vendas. Você deve ter usado essa expressão. Você vai fazer isso, quer dizer, você vai... Imagina um cenário mais ou menos assim. E a gente podia ficar conversando aqui, como eu lhe falei a noite toda. Então, imagina um cenário assim, você faz o convite, uma coisa bem feita. Não é cara, não. Mas bem feita, usa o marketing, entrega, puxa vida. A Indenara passou aqui, me entregou um convite, me convidando. A pessoa vai, uma cidade com 18 mil habitantes, a pessoa vai se sentir elogiada. Puxa, uma cara, e tem lá. Bom, aí você recebe a pessoa, primeira coisa que você faz não é vender. Primeira coisa que você faz antes de servir a carne é explicar para as pessoas como é que você fez a carne. Ó, eu faço, aí você vai dar né? Você vai dar parte do ouro, né? Como é que você faz, onde é que você compra, As pessoas, anotem aí, eu estou aqui cedendo para vocês. Aí você cedeu gratuitamente para elas lá, E aí, depois tem uma prova, né? Você vai para um ambiente ali adequado, umas mesinhas, as pessoas provam, e depois que elas provarem, você precisa pensar, e você deve ser boa nisso, você precisa pensar em coisas do tipo, você vai ter ali uma oferta de um molho que ela leva para casa para fazer a carne que ela aprendeu, ou ela leva já a carne que está no congelador para
ela fazer. Ou, né? Ou tem lá na saída do caixa alguns produtos que têm a ver com a carne, ou seja, né? Pode ser bebida, pode ser sal, pode ser um monte de coisa. E as pessoas compram. Eu vou lhe falar aquilo que você sabe, tá? Mas vou falar para quem está nos ouvindo. As pessoas não compram com a razão. Nós só compramos pela emoção. Na hora de passar o cheque é que a razão vem e diz assim, será? Mas se eu já estou com a emoção lá em cima, a tendência de comprar é alta. Então imagine que você fez tudo isso, que eu acabei de dizer, e as pessoas vão estar ao final dessa sessão toda, que você não vendeu nada ainda, elas estão muito o quê? Gratas. Elas estão agradecidas ou não estão? Exatamente. E aí existe um gatilho mental, né, que é uma coisa que dispara na nossa cabeça, chamado reciprocidade. Quando você vai num mercado e a pessoa lhe dá um queijinho ali você não fica meio que na obrigação de comprar pelo menos? Para agradar e tal. É Isso isso aí. aí. Só que você fez uma coisa maior. Uhum. Você fez uma coisa que vai além disso. Foi você que foi convidar e tal, tal, tal. E aí as pessoas vão estar muito gratas e aquela é a hora para vender. Não é depois. Olha, amanhã. Não é, é ali Naquela que você hora. tem que vender. Naquela hora. Exatamente. Então, Porque o sábado e o domingo principalmente, que é o domingo que a gente assa a carne, eu faço a maionese e tal. Até esse domingo foi o Dia das Mães, eu não assei, porque tinha bastante almoço aqui da cidade e tal, daí almoço de igreja também, que todo mundo participa, então, mas eu fiz a minha maionese, eu fiz as minhas saladas, né, e postei. Então veio um senhor do centro da cidade e falou: tem maionese hoje? Eu falei: tem. Ele falou: não, porque semana passada eu peguei uma maionese, mas não peguei aqui. A minha esposa já falou, mas essa maionese não é lá da Índia. Como que ela olha. sabia? Ele falou. Falei: é o sabor, né? Falei pra ele. Então tem uns diferencial, sabe? Só que precisa dar não sei, dar um boom, dar uma acordada. Então, mas é assim, Indianara. Bom, mas você entendeu que nessa hora você tira da casca a sua maior habilidade Entendi. e vende. É, Isso é maravilhoso, porque tem muita gente que vai fazer tudo isso, faz a carne, mas não sabe vender na hora, e você vai saber. exatamente. Bom, mas lembre o seguinte, isso é o que eu ensino, tá? Eu não acredito em milagre. Não acredito. Não acredito em nada que amanhã eu estou milionário. Eu não acredito. Eu cheguei lá, né, através de duas coisas: método e persistência. Eu sou muito persistente, mas eu sou muito metódico. Sou extremamente metódico. Se você disser assim, siga essa receita do jeito que está aqui, porque ela vai fazer um ovo frito bom, eu vou seguir. Então, as duas coisas são importantes. Então, veja, para nós encerrarmos aqui o papo de hoje, são as pequenas coisas feitas de forma consistente, sem parar, que vão, de repente, chegar no que aconteceu com Laís. Você entendeu? Eu Sim. tomei um susto. E sair de 10 para 40 não é pouco em um ano e alguns meses. Ou seja, você vai implantar medidas que vão trazer cada vez mais resultado. E o processo, Indianara, ele é exponencial, ele não é linear. Uma medida gera um resultado, esse resultado gera outro, Uhum. e o outro gera outro, e por aí vai. Daqui a pouco, você vai ver. Rei das carnes daqui a pouco daí. Não sei se é rei das carnes, peguei uma ideia aqui. Mas se você pensar bem, ó, não tinha pensado nisso, mas é por quê? Porque eu fico ali fechada, eu faço tudo, então eu não tenho tempo para pensar. Mas a gente mandou fazer churrasqueiras novas, que semana que vem, inclusive, ficam prontas, de tambor, para fazer a carne no tambor, entendeu? Então já é um diferencial, até às vezes, ó, agora é para mim convidar as pessoas para vir conhecer. É isso aí. E vender uma churrasqueira também. Inclusive, É. exatamente. Olha, gostei demais de conversar com você. Mas você tem mais alguma pergunta para me fazer? Não, Não? Obrigado pela sua pergunta. mas, Eu sempre digo que quando o empresário vem para cá e faz uma pergunta, ele ajuda não só a ele, mas mas tem várias pessoas aqui lhe ouvindo, você está ajudando todas elas. Grande abraço, Indianara. Obrigado pela nada, pergunta até mais uma mais, vez. boa noite. Firme aí, viu?
Você está falando de onde, Kelly? De Garanhuns, Pernambuco. O que é que sua empresa faz? Me conte aí. Farmácia. Ah, que farmácia. São É, quantos funcionários? são 4. Quantos anos tem a empresa? 2 anos vai fazer. E A você gente está resolveu, engateando. tá nova, mas vamos lá. E você resolveu abrir essa farmácia por quê? Eu sou farmacêutica. Ah, legal. Qual a pergunta que você gostaria de me fazer, Kelly? O problema realmente, eu vi você falando a questão dos empresários, principalmente os pequenos, que misturam muito, né, a questão do físico com o empresarial. E é isso de fato que realmente acontece. Aí eu queria ver realmente quais são os caminhos que a gente poderia fazer para realmente evitar totalmente isso. Legal, legal. Bom, você já tem uma conta na pessoa jurídica aberta Sim, sim, tenho. e tem sua conta pessoa física. Sim, Então, primeira coisa que você tem que fazer, né, é estabelecer para você uma remuneração, a gente chama de uma retirada, podemos chamar de prolabore, porque você sabe, tem duas maneiras de tirar dinheiro da empresa. Um é um prolabore, que o seu contador é quase um salário que você tem, e outra maneira de você tirar dinheiro da empresa é a partir dos lucros que ela gera. Essa de segunda forma é melhor, porque não tem impostos mais para a pessoa física, né? Mas tem essas duas formas. Vamos chamar de remuneração do empresário. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer para você uma remuneração, como se você fosse alguém, como não, né? Você trabalha na empresa, não trabalha? é uma das que mais trabalha. Pois então, isso é uma coisa ruim. A gente vai falar depois. Trabalhar muito atrapalha o dono de ter um negócio lucrativo. A gente tem que trabalhar, mas a gente precisa trabalhar numa quantidade X que nos permita pensar, que nos permita estar aqui hoje, por exemplo, aprendendo a pensar uma forma diferente de ter uma empresa lucrativa. Tá? Então, Entendi. quando a gente trabalha demais, a gente está sempre olhando para baixo e olhando para os problemas, para os incêndios, para um cliente que está reclamando, para um remédio que faltou no estoque, para o preço do remédio que aumentou, que agora você tem que repassar, para aquele monte de problema que tem na empresa. Sim, E a gente precisa ter uma visão também estratégica. Visão estou estratégica é entendendo. quando você olha para frente e diz assim, eu quero que minha farmácia daqui a tanto tempo esteja dessa maneira, faturando tanto, com caixa de tanto, com tantos funcionários, por exemplo, né? Então, mas voltando para a sua pergunta, você tem que estabelecer uma remuneração para você. Uma vez você estabelecendo essa remuneração, você saca esse dinheiro da empresa, essa remuneração. Você não paga seus funcionários, você Pago. paga que dia para eles? Quinto dia útil do mês. É dia 5 e dia 30. Pronto. Vamos imaginar que você defina para você que você vai tirar a remuneração dia 15. Certo. Você vai tirar esse dinheiro da empresa, conversa com o seu contador qual é a melhor maneira de fazer isso, vai pegar esse dinheiro e vai colocar onde? Adivinha? Na conta da pessoa física. E Peraí, todas deixa as eu despesas. entender. Deixa eu entender. Eu vou falar com o contador para fazer como se fosse um prolabore, é? De novo, né? Porque esse nome Prolabore Ah, implica numa retirada onde você tem uma taxação. É obrigatório o dono ter um Prolabore. Ele tem que ter um Prolabore. Se você não tem certo. hoje, mas você vai tirar o dinheiro da empresa, tem duas maneiras, através do Prolabore ou retirada sob lucro. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, que o seu contador sabe disso muito bem. Ele Uhum. vai gerar para você uma retirada. Claro, você só vai poder fazer retirada sob lucro se sua empresa der lucro. Se ela não der, a única maneira é Prolabore. Entendeu? Entendi. Mas isso, você senta com ele e entende essa parte legal. A gente não perder tempo com isso aqui, vamos falar do que é mais importante. Tá bom? Entendi. Estabeleceu que é dia 15. Vamos imaginar. Vamos imaginar que você estabeleceu que você vai tirar da empresa, eu vou dar um chute aqui, mas é só 5 mil reais todo mês. Só um número aqui.
Você vai tirar esse dinheiro, saca esse dinheiro, dia 15, e você deposita na sua conta da pessoa física. Acabou. E toda despesa, mas eu estou com vontade de tomar um cafezinho, comprar um lanche. Eu estou aqui na farmácia, me deu uma fome danada, eu vou ali comprar um pastel e vou tomar um suco de laranja. Ora, esse dinheiro, se for na pessoa física, você paga com sua conta da pessoa física. Vou Sim, botar gasolina no carro para viajar no final de semana com a família. Não é com o dinheiro da empresa que você bota a gasolina no carro, para viajar com a família. A não ser que seja para atender os interesses da empresa. Você também é com aquele dinheiro que você depositou seu na empresa, sim, entendeu? Com entendi. isso você separa e diminui o risco de você deixar tudo misturado. Ele não sabe direito se a empresa está dando lucro, se ela é capaz de lhe pagar, o quanto é capaz de lhe pagar, e por aí vai. Tá entendendo, Kelly? Tô entendendo. Isso é uma medida básica de controle financeiro, mas não se sinta culpada, porque o índice de empresários que misturam é bem alto. Não acho que você está fazendo assim, eu sou pior do que os outros. Não, não é. Uhum. Você, mas não é por isso que você vai deixar de fazer a coisa certa, né? Não, com certeza. Com quanto tempo o senhor acha que é legal abrir uma segunda loja? Olha, veja só, a Ah. gente só deveria abrir uma segunda empresa, uma segunda filial, sei lá, uma filial, quando essa empresa que você tem está calibrada. Veja só, deixa eu lhe dizer uma coisa que é o seguinte: tem dois grandes conhecimentos que você quer ter uma empresa, você quer ser empresária mesmo, não quer? Quer Sim, ganhar dinheiro com com isso? certeza. Eu acho que todos aqui na live. Legal, porque muita gente, quando faz essa pergunta, ao invés de dizer eu quero, diz assim, eu preciso. Precisar é uma palavra fraca. Eu quero é uma palavra forte, tá? Então, Uhum. quando você disse eu quero, eu gostei. Bom, você então tem duas habilidades que você precisa desenvolver na sua vida para você fazer isso. Duas habilidades. Uma, você já tem, que é a habilidade técnica do seu negócio. Então, eu entendo que essa habilidade você já possui, que eu Sim, chamo a habilidade mais técnica, mais operacional, e por aí vai. A segunda habilidade, se você quer ter uma empresa para durar 100 anos, é a habilidade como gestora, como administradora. E para isso, não é só gestão que resolve isso, essa segunda habilidade. Vai cansar de ouvir eu falar isso, viu? certo. Eu já vou lhe avisando. Você precisa aprender um método. Não existe um método para curar um paciente. Tem Sim. que tomar dose 3 vezes ao dia durante uma semana. Uhum. Não tem um método. Assim como tem um método para vender remédio para curar alguém, existem métodos, Kelly, para gerar lucro e ter dinheiro no caixa. Só que o empresário, na prática, ele só dá mais valor para a parte técnica. Ele acha que essa parte de gestão é intuitivo, que ele vai aprender, que não é. Então, é importante, importante não, é essencial que se você quer ter uma empresa que dure muitos anos, a vida toda, né? É. E abrindo filiais, que você desenvolva essa habilidade. Eu tenho alunos que, quando entraram aqui no método, eles tinham empresa há 40 anos. Você sabe o que é 40 anos de empresa? E presta atenção que é importante. Nesses 40 anos, eu pergunto para eles assim, nesses 40 anos, já teve algum momento que você tinha muito dinheiro no caixa? Você sabe o que eles me dizem? Não. Então imagina você ter uma empresa há 40 anos, até mais do que isso, 38, 50, onde a vida toda foi um sufoco. Imagina uma empresa como essa. Então, por que isso acontece? Porque essa habilidade de gerar lucro não é desenvolvida no empresário. Uhum. Então, eu preciso dizer isso para você e para todo mundo que está me ouvindo aqui. Agradeço demais a sua coragem de ter entrado aqui, porque tem que ter coragem para entrar. Viu? E é? É. Então, nós só devemos abrir uma segunda empresa quando essa Sim. primeira, ela se torna uma empresa lucrativa. Quando
quando a sua farmácia for uma empresa que gera lucro todo mês e que começa a ter dinheiro no caixa, você olha assim, você diz assim, não estou acreditando. Está começando a ver dinheiro no caixa. O que aconteceu? Quando isso começar a acontecer, você aprendeu a ter uma empresa que gera lucro. E nessa hora, você pode abrir quantas empresas você quiser. Não estou dizendo para você fazer isso, não. Porque eu acho que a gente Não, precisa sim, ir. sim. Com calma, prudência. Mas você sabe qual é o erro do empresário? Veja só, eu quero que você grave o que eu vou falar. O que o empresário faz? Ele abre uma empresa, uma farmácia, por exemplo, aí não está dando lucro. Não tá bom. O que ele diz? Ah, não, é porque eu preciso abrir outra. Se eu abrir outra, aí vai ter mais vendas, ou esse bairro aqui é ruim, eu vou abrir em outro lugar, e vai resolver. Não vai. Porque tem um problema aqui que não foi resolvido. O que você vai fazer é replicar esse problema. Se a vida estava ruim, vai ficar pior. Entendi. Entendeu? Primeiro, então, focar na gestão, criar totalmente habilidades na gestão para No poder método. sim, No método. Mais forte que a gestão. certo. Aí sim é que dá um segundo É. passo. É como um antibiótico que é criado e que tem que ser utilizado, testado várias vezes para ver se funciona. Uma vez ele funcionando, esse antibiótico é bom. Aí eu posso passar para larga escala. É uma coisa parecida, entendeu? Entendi. Adorei suas perguntas, viu? Obrigado pela pergunta, viu, Kelly? Ajudou muita gente a sua pergunta. Obrigado. Obrigada. Obrigada mesmo. Tchau, pessoal. Boa Grande noite.